Just can't help myself. I am yours to have. Estamos de volta e vamos falar uma coisa que todos nós, assim, sempre cogitamos em achar que, e até é um dever lógico, que a saúde seja acessível a todos, que é um dever do poder público proporcionar isso. Mas fora os países super desenvolvidos, isso não acontece. E no Brasil, então, só para você ter um exemplo, o que foi desviado da saúde do Rio de Janeiro, só como um caso, e acontece em tudo, acontece no Paraná, acontece no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em tudo que é lugar. Mas só do Rio de Janeiro, o que foi desviado do Rio de Janeiro, em termos de saúde, era para que todos os hospitais do Rio de Janeiro fossem colocados como exemplo para o Brasil inteiro, que não é. Ponta Grossa, apesar das suas deficiências em alguns setores, a saúde ainda caminha bem. E, claro, caminha bem porque atrás disso tem várias pessoas que trabalham e existem os fiscalizadores. E hoje nós vamos falar do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa e está aqui o Leandro Soares Machado para nos falar um pouquinho e até de alguns convênios que aconteceu. Tudo bem, querido? Tudo bem, Léo? É um grande prazer estar aqui com você. Fazia tempo que você não vinha, né? Não, mas é que sempre, quando possível, a gente acaba vindo, né? Me conte primeiro, antes de nós entrarmos no assunto EPG, o que é um Conselho Municipal de Saúde? Então, o Conselho Municipal de Saúde é a participação popular. Na Constituição de 88... Mas só um pouquinho. Ele é formado como, antes de você falar como ele atua? Quem compõe esse conselho? Quem compõe? Os usuários, quem são os usuários? Toda a população. É ligada a uma entidade que trabalha na área de saúde. Os trabalhadores em saúde, o enfermeiro, o ACS, o médico, o médico dentista, o psicólogo, entre outros. Aí também tem os prestadores, por exemplo... um dos prestadores até então era o SOS Doutores da Alegria, entre outros que são prestadores na área de saúde, entre os hospitais também. Aí também tem os gestores. Quem são os gestores? Aqueles que são ligados à Secretaria Municipal de Saúde, que agora é a Fundação de Saúde. Né? Mas assim, existe uma diretoria, existe uma eleição, as pessoas são voluntárias para esses cargos, como é que funciona? Perfeito, é muito importante você ressaltar essa questão. Todos que estão lá à frente do Conselho são voluntários e a participação no Conselho é muito importante, porque ele acaba sendo a fiscalização popular. Dentro da dinâmica do Conselho, a eleição acontece para compor o Conselho, que inclusive vai acontecer até neste mês. A cada 4 anos, o Conselho se renova. As entidades participam das pré-conferências de saúde, são em vários locais da cidade. Lá, as pessoas que querem ser como delegados se inscrevem como delegados. Aí, durante esse processo, tem a conferência. Na conferência são eleitas as entidades. Por exemplo, eu represento os usuários, o Movimento Popular de Saúde, lá dentro do Conselho. A cada 4 anos tem a renovação e todo ano, por exemplo, que nem neste ano, eu sou o presidente. Então, a minha gestão se iniciou em fevereiro de 2019 e se encerra em fevereiro de 2020. Então, a gestão, que é a presidência, que é o presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, é todo ano. As entidades que compõem o Conselho são a cada 4 anos. Mas essas pessoas que você falou nesses cargos, que você está presidente e os outros, então, assim... Cada setor que representa, você falou que essa diretoria representa o usuário, certo? Perfeito. Aí, como há dos usuários, existem dos outros também suas diretorias? O Corém, a ABO. Aí, o que acontece? Existe a diretoria do Conselho, né? Do Conselho, que é o qual eu sou presidente. E cada entidade tem o seu representante, né? E essas pessoas daí, as entidades mandam um nome? Isso, ou as pessoas se voluntariam para o cargo? Normalmente, o que acontece? As pessoas se voluntariam. Aí, como elas são ligadas a uma entidade... acabam pedindo um aceite do representante da entidade, ou muitas das vezes a entidade que acaba, vamos dizer assim, João, vamos lá participar, você é o nosso representante lá e acaba participando. Se for esse João que você está falando em relação, acho que é melhor pular fora, que não vai dar muito certo essa história. Porque é melhor... Deixa ele aí como câmera que é melhor. Não perfeito. Mas é que a gente cita um exemplo, né? Mas poderia ser a Maria, o José, entre outras pessoas que podem compor o Conselho. Aí, como eu falei, nos usuários tem que ser uma entidade que atue na área de saúde. Dos trabalhadores, todo o profissional que atua na área dos trabalhadores. Os prestadores, aqueles que têm convênio firmado, ou seja, que recebe do poder público para exercer alguma atividade. Agora explicado o que é o Conselho, vamos ver como esse Conselho atua e através do quê e por quê. Como Perfeito. É que faz isso? A nossa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, ela cria um capítulo específico para a área da saúde. Como que a saúde era tratada no Brasil antigamente?
Então, muito antes da Constituição, entre outras constituições, lá no Brasil, colônia, a saúde era tida como assistencialismo. Ela não era uma saúde como a gente tem hoje. Aí depois de um passado histórico, ela passa a ser somente para aqueles que são funcionários com carteira registrada, ou seja, a pessoa tinha que contribuir para a Previdência, ela teria direito à saúde, excluindo os empregados domésticos e os empregados rurais. E muita mais a população, Não, né? perfeito, Porque assim, a na população família, como na época, todo. um trabalhava, Perfeito. a esposa, os filhos não trabalhavam e eram excluídos Inclusive também, os não é? profissionais autônomos que não contribuíam. Perfeito. E daí, em 88, com a Constituição Cidadã, ela vem num processo de luta, de participação popular, entre outras questões. Aí, dentro da Constituição, estabelece que a saúde vai ser integral, igualitária, universal, entre outros, que estabelece que o SUS hoje é referência. Por exemplo, se você ir nos Estados Unidos e ficar doente, você não tem um sistema único de saúde. Só o Brasil que tem um modelo que é referência. Claro, em algumas questões ele é deficitário, a gente tem que trabalhar para isso. O Movimento Popular de Saúde ele surgiu para criar esse sistema único de saúde e depois de criado, entendeu que teria algumas dificuldades dentro do sistema. E o Conselho ele vem para fazer esse elo entre a comunidade e o poder público. Então ele é um mediador. Aí o que acontece? Como são voluntários, cada um é representante de uma entidade, lá eles vão deliberar sobre o orçamento na área de saúde. Por exemplo, a UPA, por exemplo, outros equipamentos que tem da saúde mental, por exemplo, acaba passando por dentro do Conselho. Agora, a secretaria não é mais secretaria, é fundação. Também nós estamos aguardando agora para que passe todo esse procedimento da transição, que primeiro foi feito a lei e tudo mais, que vai passar todo o fluxo de trabalho, quem são os servidores, em que área está lotado, qual é a atividade que vai exercer. Agora o município também quer gestão plena. Então o que acontecia antes da gestão plena? O município vinha as chamadas verbas carimbadas, então, para unidade de saúde, para determinados equipamentos. Com a gestão plena, esse recurso vem todo. Se a gente tiver um mau gestor, ele pode aplicar de forma equivocada e acabar desviando a verba. Se nós tivermos um bom gestor, ele aplica de maneira eficaz. Mas nós temos que ter também conselheiros atuantes, para que aquele mau gestor não possa ser habilitado a gastar aquele recurso. Por isso que dentro do Conselho a gente é um órgão deliberativo e fiscalizador. Fiscaliza nas questões de orçamento e delibera também sobre essas questões de orçamento. Agora, na verdade, o que a gente precisa entender é o seguinte, o que ele está falando é o seguinte, que existe, mas também existe o mais importante de tudo, claro, é importante o conselho, é importante vão as verbas da fiscalização, mas o mais importante é que você usa o postinho, que usa a UPA, que usa o pronto-socorro, coisa e tal, também dê o seu parecer, porque na verdade as pessoas são ingratas em relação à saúde, elas só falam mal da saúde, e eu sou testemunha aqui, assino embaixo, que por exemplo, eu fui na UPA esse tempo atrás, e eu fui na UPA, eles me atenderam melhor e mais rápido do que eu no Unimed. Que na Unimed, minha mãe com a perna quebrada ficou 2 horas gritando no corredor, eles não atenderam ela, que pagava plano. Não era de graça que ela ia lá. E na UPA, que não paga nada, e não só eu que estou falando isso, as pessoas ali próximas da chácara que utilizam a UPA, todos elogiam. Só que a pessoa daí só faz o seguinte, é para ela ir no postinho às 7 da manhã, ela vai às 3 da madrugada e fica lá no postinho, mas era para chegar às 7. Aí ela vai no postinho e fica lá. Mas eu tô aqui desde as 3 da manhã, mas quem vai cheirar às 3 da manhã que o troço não abre? E sem contar que tem aquelas pessoas, principalmente as donas de casa, que não trabalham, assim, que só ficam em casa, elas têm mania de postinho. A minha lá de casa tem mania de postinho. Se ela não for no postinho uma semana sim, uma semana não, ela fica louca. Aí ela vai 3 horas da manhã e fica lá no postinho, esperando. Aí chega lá, o médico que já deve ter atendido ela 1000 vezes, que ela não tem nada. Aí tem que inventar uma coisa para ela, para dar um comprimidinho, senão ela não sai de lá. Então, esse povo também tem que reconhecer isso que ele está falando, que os bons gestores, e não estou especificando ninguém, as pessoas também têm que tomar para si aquela coisa que... E também o quê? Quem vai procurar um negócio de saúde, com exceção dessas que vão procurar toda semana que não tem o que fazer, se pegasse uma trouxa de roupa e fosse pro tanque, não ficava doente, mas daí fica. Aí o que acontece? Elas acabam aumentando as filas, sem necessidade, e a pessoa que realmente está doente, que precisa, porque ninguém vai procurar, com exceção dessa, volto a falar, ninguém vai procurar um hospital porque acha lindo para dar um tour no hospital, né?
Então, essas pessoas têm que deixar essa fila menor para que possa atender. Mas devem comunicar também quando, na realidade, não forem bem atendidas. O importante é para as pessoas que precisam do sistema e vão utilizar. Independente de qual é o motivo que ela vai procurar, ela tem que ser bem atendida. E dentro essas que encher o saco tem que ser chutada de lá. Ele tem que ter uma triagem. Essa triagem verifica a pressão, afere temperatura, entre outras coisas. E ali, dentro dessa triagem, ele já consegue fazer a verificação. Se é caso de emergência, acaba encaminhando. Normalmente, a unidade de saúde é a porta de acesso do SUS. Então, obrigatoriamente, qualquer pessoa tem que ir para a unidade de saúde. A UPA já é um pronto atendimento, ou seja, para urgência e emergência. Então, é caso de extrema necessidade que a pessoa acaba indo. O que acontece? Muitas das vezes eu vou na UPA e não vou na unidade de saúde. O correto é ir na unidade de saúde. Sim, por mais que às vezes tenha... Só desculpe, a UPA até às vezes é mal interpretada, por isso, quando a pessoa chega sem necessidade, a UPA encaminha para os postos de saúde, né? Isso, aí perfeito. barra a pessoa fica louca. E até porque, para justificar então, a porta de acesso, é a unidade de saúde. Por exemplo, uma pessoa que é uma especialidade, entre outras coisas, ela vai na unidade de saúde, que lá que é a referência. E nós temos que ter um gestor que também tenha a fazer meia-culpa. Tem pessoas que vão lá e não se utilizam de forma equivocada o sistema? Tem, mas o gestor tem que ter lá um sistema para todos. Por isso que ele já tem verba, eu para esses vagabundos, se fosse gestor, ele dava uma chicotada para ele encher meu saco e não fazer nada, não tem nada, e vai lá só pentelhar e ainda tem direito. Esses não tem direito. Porque esses aí é que atravancam a saúde. É a mesma coisa, vou fazer um comparativo, que você é advogado. É a mesma coisa assim, a pessoa vai... pisa no rabo do cachorro, vou entrar com processo de danos morais, materiais. Cara, uma coisa que não tem nada a ver. Então, o que acontece? Daí a justiça já é lenta e o juiz tem que ir lá analisar aquela merda e dizer, mas olha, mas aqui não precisa fazer isso, entendeu? Então, essas pessoas que atravancam esse processo é que deviam também ter... Assim, eu acho até que elas deviam sofrer uma punição. Porque, cara, toda semana a mulher no pronto-socorro, lá no postinho, encheu o saco. É que você também tocou numa questão, quando iniciou o programa, uma questão delicada. Por exemplo, assim, tem os atravessadores da fila do SUS. Até recentemente foi denunciado que aqui na Assembleia Legislativa do Paraná tinha um determinado deputado que atravessava as filas do SUS. Isso é terrível. Eu tenho meu colega, meu amigo, ou eu vou me favorecer no momento eleitoral, acaba atravessando. Então, isso dentro da participação popular, é isso que a gente vem pregado. A participação de todos. O Conselho fiscaliza essas possíveis furas-fila aí ou não? Isso. O que a gente vem? A gente tem como fiscalizar quem são as pessoas que têm pela ordem de ser chamada. A gente não tem como, na particularidade, saber se ela foi um tráfico de influência, que é uma tipificação do crime, né? O tráfico de influência. Mas isso daí, vamos supor, assim, como exemplo, deve ter uma lista lá, por exemplo, o João, o Pedro, a Maria, o Antônio, a Benedita, que estão ali, o número 1, 2... Perfeito. Uhum. Aí, de repente, essa fila não anda, mas opera um lá na frente que não está na fila. Isso tem como ver ou não? Tem. Até agora, só que eu não tenho como verificar, porque tem alguns casos que são mais graves, acaba passando, mas até uma meta que é da própria prefeitura, que é o modelo de compliance e tudo mais, que é a anticorrupção, que também vem por parte do governo estadual. Então, eles estão criando um mecanismo de publicidade, que nada mais é que lá em 88 já falava sobre essa publicidade nos atos administrativos ou não das prefeituras, do Estado e do governo federal. Só que acabou, por N motivo, não saindo. Agora que a gente está vendo frutos dessa participação popular. Até é importante convidar o pessoal que está assistindo o seu programa, hoje às 19 horas, lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Onde é que fica? Na Rua Rui Barbosa, 131, aqui no centro, bem próximo da Próximo TV. ali a Guarda Municipal. Ali, Isso, né? inclusive a sede do Conselho é ali, no antigo Guaíra, no 3º andar. Até aqueles que tiveram alguma sugestão, reclamação, até mesmo denúncia, que nós temos uma Tem um telefone comissão. de contato Tem. ou não? O 3220.000, que é o geral da Prefeitura, nos ramais 2056 e 2057. Mas se ligar no geral da Prefeitura e pedir para falar com você, ela transfere. Isso. Transfere. Mas a gente já, para ser mais rápido, certo. 3220.000, 2056 ou 2057. Então, hoje, é a nossa pré-conferência, que antecede a conferência, que você tinha havido perguntado. Como que eu posso fazer? Então, eu estou assistindo o seu programa, sou de uma entidade que atua na área de saúde, eu sou um profissional, um psicólogo, um enfermeiro, um agente comunitário, entre outros, um trabalhador da área de saúde. Eu quero participar do conselho, eu gosto da fiscalização, como que eu faço? Então, a gente convida para hoje participar lá conosco no Sindicato Metalúrgico,
às 19 horas, para conhecer um pouco o que é a participação do conselho e também, se pertencer a uma entidade representativa que atue na área de saúde, tanto dos usuários como dos trabalhadores, também pode vir lá no dia 29 e 30 compor o conselho na gestão 2020-2023. Importante também falando como dia 29 e 30 é lá no campus central do EPG, falar sobre essa nossa parceria, esse estreitamento que a gente teve com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que nos honrou com essa participação junto com o Conselho. Eu, quando assumi essa gestão, assumi esse compromisso de descentralizar as atividades do Conselho e também aproximar as entidades do Conselho. Uma delas foi o EPG, então a gente foi recebido com muito afeto. Qual a atuação da EPG daí nesse Conselho? Dentro do Conselho, o que acontece? Ela tem um representante como conselheiro dentro do Conselho, mas também a gente quis uma parceria, também tirar o acadêmico dos muros da universidade, trazer ele para uma realidade comunitária e também os conselheiros tenham algum apoio por parte da UEPG no que tange a estrutura. Por exemplo, nós dia 29 e 30, vai ser no campus da Central, vai ser a conferência. Então o reitor já disponibilizou as salas, também alguns estagiários para nos auxiliar. A Fundação de Saúde, por força de lei, também já se prontificou com materiais para que a gente vai utilizar e também com servidores. Foi também falado nessa reunião com o reitor sobre historiar essa história. 1991 surge em Ponta Grossa o Conselho. De lá para cá, um lapso temporal muito grande, até 2019. Quem foram os ex-presidentes, ou quais foram os avanços que tiveram? Então, o reitor, que muito nos agraciou, eu fiz esse pedido e ele já de pronto aceitou, historiar a história do Conselho. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer um levantamento histórico, o que aconteceu no Conselho durante todo esse período, e ele já de pronto falou, não, então depois de fazer, esse vai ser feito como professores da UEPG, né? Depois de feito esse levantamento histórico, ele convidou para esse acervo fazer parte do acervo do Museu da UEPG. Então, eu como participante da vida comunitária, me senti muito honrado em saber que as pessoas que se voluntariam na área de saúde, os voluntários que não ganham nenhum nada, muitas das vezes até podem responder civil e criminalmente se tiver uma decisão contrária. Por isso que a gente tem esses órgãos que acabam fiscalizando, Tribunal de Contas, entre outros, e que acabam solidariamente, às vezes, a um mau gestor respondendo junto. Nós vamos ter lá o nosso nome, a nossa entidade, o nosso reconhecimento de luta e trabalho. Por exemplo, a gente pactuou em 2017 até 2021, durante 4 anos, as metas. As metas dos 4 anos da gestão. Então, o que o nosso movimento, o Movimento Popular de Saúde, fez? Descentralizar também o conselho. Queremos um conselho em unidades básicas de saúde, que são os conselhos locais de saúde. Como você falou, às vezes, por exemplo, está lá o trabalhador de saúde, às vezes saiu para um treinamento, uma capacitação, puxa, foi lá, a unidade está fechada. E muitas das vezes o usuário, puxa, mau atendimento. Mas de repente ele estava servindo um processo de qualificação e tal, e não houve esse feedback positivo por parte do gestor. Não foi avisado com antecedência, ou às vezes a pessoa não foi em um outro momento, foi só naquele. Então, para que esses conflitos possam ser geridos, outras questões também, o usuário chegou lá, faltou medicamento, que eles possam trazer também essas solicitações, ou através de sugestões e denúncias, e também lá ele saiba, lá na unidade de saúde, lá na Marina, por exemplo, lá no Sila Sale, no Abraão Federman, entre outras do município, o que está acontecendo, qual que é a dificuldade que está. Aí a gente vai coletar essas informações e trazer para o Conselho Municipal de Saúde, que é onde a gente tem a oportunidade de falar, gestor, o que está acontecendo? A Fundação de Saúde. O que está acontecendo? Nós temos essa reclamação. Qual que é o encaminhamento? Temos também a ouvidoria de saúde, que também serve como meio de acesso para essas denúncias. E fica aí nosso convite. Agradecemos o espaço aí do Léo. O espaço é sempre seu, venha sempre muito quando obrigado. Quiser trazer boas. Porque assim, nós, claro, as TVs, os jornais, rádios, etc., todos os veículos, as redes sociais, divulgam o que não é bom, que foi o que eu comentei no início, assassinato, coisa e tal, mas tem que divulgar as coisas boas que é em prol de toda essa comunidade. Perfeito, eu agradeço a todos. Eu. Agradeço você, principalmente, o carinho teu, da Samanta também, que fez o convite aí, e que eu pude vir participar aqui com vocês. Quando quiser, é só chegar, tá bom? Só diga, tô chegando, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, 2 minutos a gente volta.